Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você está me assistindo, mas então vale para todos os momentos, não é? Estamos aqui para estudar a lição de número 10, o dia da expiação escatológica. Então é uma lição de extrema importância. Essas lições a respeito do santuário estão sendo fenomenais, não é? Eu estou aprendendo muita coisa e tentando simplificar para que outros também possam entender, não é? Eu não sou teólogo e quem sabe você também não seja. Então para nós não é tão fácil estudar sobre o santuário, especialmente porque esse assunto ele é bem complexo, não é? Mas a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo e vai dominando e vai mudando a nossa vida, isso que é o importante. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos nosso estudo. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, abençoe-nos nesse estudo agora. Principalmente por dois motivos. Uma, para que nós possamos entender mais algumas coisas a respeito do santuário. E segunda, para que nós possamos ser transformados por esse conhecimento, mediante a ação do Espírito Santo. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos estudando aqui. Eu vou começar pela parte de sexta-feira, que eu acho que a ordem fica um pouco melhor, né? A respeito daquele grande período de tempo, das 2.300 tardes e manhãs, né? Aliás, eu vou ler o verso áureo aqui. Antes de tudo, se encontra em Daniel 8, versículo 14. Esse verso é por demais conhecido, né? Esse dá para decorar. Mas eu vou ler por via das dúvidas, né? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Bom, nós já conhecemos toda a história da confusão que deu ali em 1854, que estavam esperando voltar Jesus Cristo, essas coisas todas, né? Então nós precisamos aqui nos ater a algumas datas de extrema importância. Uma data é 1798. O que foi que aconteceu neste ano? Vocês lembram? O Papa foi preso por Berthier, a mando do grande general, né, francês, e foi preso. Então ele parou, pararam, terminou o grande período de tempo dos 1.260 anos de perseguição, parou a proibição de estudar a Bíblia, não é? Isso foi tudo interrompido, não é? E no ano 1800, 2 anos depois, na América do Norte e em outros lugares do mundo, começaram a estudar a Bíblia. As pessoas começaram a estudar a Bíblia 2 anos depois da prisão do Papa. Vê como é que as profecias se encaixam direitinho, né? E foram descobrindo coisas maravilhosas no livro, principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Estudaram profundamente esses livros, mas não estudaram totalmente. Certas coisas não viram. Se entusiasmaram tanto na volta de Jesus Cristo, que eles simplesmente acharam, de fato, no dia 22 de outubro de 1854, eles calcularam essa data aí, e Jesus vai voltar. E se entusiasmaram assim, por demais, que não conseguiram ver alguns outros versículos bíblicos, por exemplo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 6 a 11, né? Ali onde fala que importa que profetizes outra vez, né? Que o livro era doce na boca e amargo no estômago, etc. Tal. Eles não conseguiram fazer essa ligação. Bom, mas o fato que eu quero salientar aqui é o seguinte. Ali houve um grande despertamento pelo estudo da Bíblia. Isso que é o importante, né? E desse despertamento surgiram muitas outras coisas. E esse despertamento foi logo no final dos 1.260 anos, não é? E então, queremos agora sim ir para a parte de sexta-feira, né? Fazer uma breve observação ali sobre essa parte, com relação aos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos. Esse período de tempo tem sua âncora, né? O seu ponto principal, o seu fundamento, não no início do período de tempo, que é no ano 457, né? É, isso mesmo,
457. Não é ali que ele se fundamenta. Ele se fundamenta no ano 31, no ano em que Jesus foi morto. De 31 para trás, dá 487 anos. Né? Então falta ainda mais 3 anos e meio para dar no ano 34. Mas o ano 31 é o essencial, é o ponto central, é o meio da semana, da última semana das 70 semanas que Daniel tinha profetizado, né? 70 semanas dá 490 anos, que foram destinados ao povo de Deus, aos judeus, para que eles, enfim, se definissem de uma vez por todas se querem seguir a Deus ou se não querem. Bom, no ano 27 Jesus foi ungido, foi batizado. Né? No ano 31 ele foi morto, patrocinado pelo seu próprio povo. Claro que os meus pecados também mataram Jesus Cristo, os teus pecados, os nossos pecados todos estavam ali sendo carregados por Jesus Cristo, por antecipação inclusive, não é? Mas quem foi que gritou contra Jesus Cristo, crucifiquem, seu sangue caia sobre nós, etc., foi o seu próprio povo, não é? Então, ali o povo estava rejeitando Cristo, eles ainda tinham 3 anos e meio e rejeitaram os mensageiros de Cristo, matando Estevão. Então, terminou para eles, e aí começaram os outros 1810 anos de pregação para os chamados gentios, né? Que não eram do povo de Deus, que eram os outros, no caso estrangeiros, né? Mas em Isaías 66 ali fala a respeito do sábado e diz bem claramente: os estrangeiros também têm parte comigo no céu se eles guardarem o sábado. Então está muito claro essas coisas. Então aqui está a nossa âncora, né? No ano 31 Jesus foi morto, no meio da semana, da última semana das 70 semanas que foram dadas ao povo de Deus. Então essa data, ela nos permite calcular o início, e se voltarmos para trás, né, vamos do ano 34, então, que é o término daquela semana, está bem claro isso em Daniel, no capítulo de Daniel 8, né, e 9, está bem claro isso. No meio daquela semana, e no final da semana, houve a rejeição total. Se nós calcularmos para trás, dá exatamente o ano de 457. E o que aconteceu naquele ano de 457 mesmo foi o terceiro decreto para a reconstrução de Jerusalém, do templo e dos muros da cidade. E esse decreto foi efetivo. Houve 2 anteriores, mas que não foram seguidos. Eles não resultaram em obras práticas, muito pouco foi feito. Mas não concluíram o trabalho. E nesse terceiro eles foram lá e concluíram o trabalho em 49 anos. Não é? Bom, isso então estabelece bem firmemente esse período de tempo. Então tem 3 datas aqui fundamentais. 457 é o início desse período de tempo. No ano 31 é a morte de Jesus Cristo, e no ano 34 é o término dos 490 anos. E no ano de 1854 é o término das 2.300 tardes e manhãs. Né? Você tem que conseguir um gráfico desses gráficos, tem na internet à vontade, para estudar bem esse gráfico. Não vou colocar no nosso comentário ali, porque isso é um pouco difícil, mas tem que estudar esse gráfico, pegar a Bíblia, fazer o cálculo, desenhar você mesmo, etc. Faça isso, né? Até que você memorize esse gráfico, tem que conhecer esse gráfico, decora. Então em 1844 terminou, e neste ano eles aqui na América do Norte pensaram que Jesus voltaria, mas na verdade Jesus entraria, e entrou no lugar santíssimo, e ali ele está até hoje. Então nós estamos em tempo do juízo, em tempo da expiação, do juízo investigativo, do juízo sobre o povo de Deus, ou sobre todos aqueles que um dia pertenceram a Deus, né? Então vamos agora continuar nosso estudo aqui com relação ao ataque da Ponta Pequena. Esse período de tempo, até antes de 1854, durante os 1260 anos,
seria de supremacia papal. E atacaria, a ponta pequena, ela atacaria exatamente o santuário celestial. Mas como faria isso? E em que época? Então nós temos as profecias de Daniel, né? Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, onde se repetem as mesmas profecias, com agregações. Né? E ali nós temos o seguinte, nós temos a sucessão dos impérios. Temos Babilônia, temos Medo-Pérsia, temos a Grécia, aí temos Roma pagã, e temos a Roma papal. Né? E no Apocalipse 17 continuam. Temos daí os Estados Unidos como sexto poder e temos como sétimo retorno da Roma papal. Para ser o último ataque ainda contra os 10 mandamentos. E esse ataque seria no meio de um contexto de uma grande controvérsia entre o sábado e o domingo. Essa parte ainda não começou, mas está por começar. E vai durar bem pouco tempo. Né? Eu prefiro essa interpretação da Bíblia, do Apocalipse 17, porque é a única que condiz com o que a senhora White diz. Ela diz o seguinte, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são um livro só, tem que ser estudado juntos, conta a mesma história. Né? Então eu prefiro essa, porque essa é a única interpretação que é consistente. Então qual é que é ela? Vamos recapitular. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal e agora então Estados Unidos da América como sexto poder e sétimo poder, Roma papal outra vez retornando aliado aos Estados Unidos. E depois vem o oitavo poder ali da Apocalipse 17, o oitavo rei, né? Que é o Espiritismo. Então esses três formam a tríplice aliança de Apocalipse 16, 13 e 14. Onde fala a respeito da perseguição, onde fala a respeito também do decreto de morte e coisas desse tipo. Né? Muito bem. Então, quando é que ocorreria esse juízo? Segundo a nossa lição dessa semana, logo depois da queda da Roma papal. Logo depois da queda da Roma papal, ocorreria esse juízo. Mas antes, haveria por um longo período de tempo, por mais de 1000 anos, um ataque violento contra o santuário celestial. Mas como seria esse ataque? Muito simples. Ele seria aqui na terra, contra os adoradores do verdadeiro Deus. Se introduziriam falsos dogmas. Por exemplo, a missa, perdão dos pecados por parte de um sacerdote, em lugar de Jesus Cristo. Adoração de santos mortos, adoração a Maria, coitada, uma santa mulher, não é? Mas que está morta. E purgatório, né? Sacrifícios para receber perdão, compra de perdão e muitos outros dogmas que são falsos, que desviaria e desviou a atenção por parte de milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, bilhões, que creriam nisso e, portanto, estariam adorando errado e não adorando de modo correto ao verdadeiro Deus. Por exemplo, que perdão ganha aquele que vai perante um sacerdote e confessa para o sacerdote humano o seu pecado, e o sacerdote humano diz assim, vai, faça tantas rezas, isso e aquilo ali, você será perdoado. Não alcança perdão nenhum, porque o único, presta atenção, o único que pode intermediar o nosso perdão é Jesus Cristo, porque Ele foi o único que morreu por nós. Isso está muito claro. Então, assim que foi o ataque da ponta pequena, introduzindo aqui na terra vários dogmas que separaram as pessoas da sua ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, para essas pessoas, o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo um trabalho em vão. Eram todos cristãos, não é? Porém, adorando de um jeito e crendo de um jeito completamente errado. Pessoas que tiveram seu nome escrito no livro da vida porque eram cristãos, passaram a pertencer ao povo de Deus,
mas que estavam separadas por meio desses dogmas. Esse é o ataque da Ponta Pequena. A Ponta Pequena nunca chegou a atacar Cristo, dizer que Cristo, impedir que Cristo entrasse no lugar santíssimo, essas coisas assim. Lá no céu ela não consegue entrar, não é? Mas aqui na terra, ela separou os adoradores de Cristo de uma maneira muito sutil. E isso se chama transgressão assoladora. Por isso que vem aquela pergunta: até quando dura essa transgressão assoladora? Ou seja, até quando dura essa barbaridade? Essa coisa terrível. Até 2300 tardes e manhã, ou seja, até 1854, cujo tempo foi abreviado, então acabou durando até 1798. Mas em 1854, Jesus entrou no Santíssimo. E aí aqui na Terra começou uma outra pregação, a reconstrução da verdade. Ou seja, aqui diz na parte de terça-feira, a restauração do santuário na mente das pessoas aqui na Terra. Uma igreja ainda teria que pregar a muitas nações, tribos, línguas e povos, ao mundo inteiro, a respeito da verdade. Não é? Então a restauração da verdade começou em 1854, de lá para cá. Quando Jesus entrou no Santíssimo, e aqui o seu povo, que surgiu como Igreja Adventista do Sétimo Dia, neste ano, e que se consolidou em 1863, passou a pregar a respeito da verdade pura da Bíblia. Isto é a restauração da verdade, não é? Mas a Ponta Pequena ainda agirá mais uma vez, não é? A partir do decreto dominical, ela receberá seu poder de volta, ela agirá ainda com muita dureza, ela patrocinará o decreto dominical, ela patrocinará o decreto de morte, ela patrocinará perseguições, etc., por um breve período de tempo. Não será mais durante 1260 anos, mas um breve período de tempo. Não será mais tanto tempo, não é? Porém, durante esse tempo, o povo de Deus não estará fugindo pelas montanhas, a não ser depois quando começam as pragas. Mas, por esse tempo, o povo de Deus estará pregando com um poder gigantesco, o poder da chuva serôdia, e estará concluindo a obra aqui na Terra. Haverá uma grande polêmica ou uma grande controvérsia entre, afinal de contas, o que vale? É o sábado ou é o domingo? E tudo será esclarecido, todos os pingos serão colocados sobre todos os is, e tudo será esclarecido de tal maneira que cada cidadão neste mundo poderá tomar uma decisão consciente a favor do domingo, obedecendo a Satanás, o dia de Satanás, ou a favor do sábado, obedecendo o dia que Deus estabeleceu desde o início na criação, né? Então, nós devemos nos conscientizar a respeito desses estudos maravilhosos e importantíssimos. Vamos nos aprofundar nesses estudos e vamos permitir que o conhecimento deles nos transforme, que o Espírito Santo nos haja, nos transforme por meio desse conhecimento, porque estamos vivendo em tempos de grande solenidade, em tempos de juízo, nos últimos tempos dessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Santíssimo Senhor Deus, agora abençoe-nos, guarde-nos e proteja-nos. Nós, povo de Deus, que sejamos realmente servos teus, fiéis a ti, aqueles que restauram a verdade até o último dia da pregação aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau e até o próximo estudo.